A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane. Eu quero aqui começar com você hoje uma seleção de histórias, de personagens da Bíblia. E eu vou começar a contar para você a história do rei Davi. Eu já vou adiantar que a história não vai terminar hoje. Mesmo que ela está compactada, mesmo que ela está resumida, ela não vai terminar. Eu vou gravar por dia, vou tentar gravar por dia, no máximo 20 minutos. Eu tô com a contagem aqui na minha frente, vou tentar acompanhar o reloginho de 20 minutos por dia de histórias de personagens bíblicos. E para que você conheça os personagens e a sua história, resumidamente. Não é uma teologia aqui, é um estudo bíblico. Vamos começar estudando sobre o rei Davi, esse homem maravilhoso, segundo o coração de Deus. Mas antes, uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença agora apresento esse estudo que vamos iniciar a ti. Não estamos tendo escola bíblica dominical, então vamos estudar a escola bíblica aqui no WhatsApp. Vamos estudar um pouco de cada personagem da tua palavra, segundo o Senhor for nos proporcionando, e vamos começar por Davi. Mas quero te pedir, ó Pai, que o Senhor repreenda pelo poder do teu sangue o ladrão da atenção. Sim, Pai, aquele espírito mau que às vezes faz o telefone tocar, o cachorro latir, a campainha tocar. Que faça, Senhor, algo acontecer para que o teu filho e tua filha pare de ouvir a palavra, deixe para outro momento e não volta mais a ouvir. Isso é Satanás, sabemos que é influência dele e que ele seja desde já repreendido pelo poder do teu sangue e do teu nome, para que teu filho e tua filha possam ouvir até o fim e possa se edificar em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, vamos falar sobre o homem segundo o coração de Deus, Davi. A história do rei Davi. Quem foi Davi? Na Bíblia. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar o povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. O significado de Davi é incerto. Porém, uma das possibilidades mais aceita é que o nome de Davi signifique amado. Procedente do hebraico, já foi sugerido também que deveria ser equiparado ao termo chefe ou oficial do exército. Mas se fosse assim, se fosse este o caso, então Davi seria um título ao invés de um nome. Por isso, essa sugestão é muito improvável. Por isso, então, o significado de Davi é bem incerto. Não vamos entrar por nesse termos. Vamos continuar falando de Davi. Quem foi Davi? Davi era o filho mais velho de Jessé. Pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Quem não conhece a história de Ruth e Boaz, né, a Noemi? Se você não conhece, quem sabe ela pode ser a nosso próximo estudo aqui. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros do sul de Jerusalém. Davi, estamos falando de Davi. Seu pai era um homem muito rico, Jessé, e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono em Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação, cuidado com o povo. Exercendo a sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras como urso e leão.
Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 34 ao 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, cabelos vermelhos, e possuía boa aparência. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Vamos ao tema. Davi é ungido por Samuel, o profeta Samuel, né? A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou a Samuel que seu sucessor estava na casa de Jessé. Ele não disse, vai lá e unge Davi, não. Ele disse, o sucessor de Saul, o meu ungido, está na casa de Jessé. E assim foi Samuel para a casa de Jessé. O profeta Samuel começou um processo de pesquisa e entrevista com os irmãos de Davi, os mais prováveis. Os mais prováveis candidatos ao trono de Saul. Como possíveis, mais possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava nem presente, vai contar a palavra que ele estava no campo apacentando. Porém, como nenhum dos filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo, onde cuidava do rebanho. Meu irmão e minha irmã, isso é lindo porque nós vamos entender que onde quer que você esteja, quando a tua bênção chegar, o Senhor vai te chamar e vai dizer, vem, chegou a tua hora. Onde quer que você esteja, meu irmão e minha irmã, o Senhor vai te chamar. Ele não vai entregar a tua bênção para ninguém. Às vezes a gente fica preocupado que alguém tome a nossa frente, passe a nossa frente. O que é teu é teu. Ninguém vai te tomar. Amém? Voltando ao estudo. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então, Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Eu dou outra paradinha aqui, eu sei que eu não posso demorar, que eu vou fazer 20 minutos por dia de estudo, mas eu dou outra paradinha aqui para te dizer que o Senhor, quando te honrar, vai honrar na frente de todos aqueles que não acreditavam em você. Todos aqueles que não davam nada por você, que diziam que essa bênção não tinha valor, não ia acontecer, que isso nunca, que você era um improvável, você era um incapaz, que para você não, qualquer um menos você. Deus manda te dizer que quando Ele te chamar e te honrar, vai ser na frente de todo este povo. E aqui, quando Davi se apresentou, Deus, fez Samuel ungir ele na frente de todos os seus irmãos. E isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. E aqui, mais uma vez, eu faço uma pequena pausa para te dizer. Às vezes, Deus já nos entregou a bênção. Ela só ainda não se tornou pública. É só esperar um pouquinho, porque no momento certo ela vai se tornar pública. E quando se tornar, vai ser de forma a glorificar o nome do Senhor. A bênção já é tua. Só espera ela se tornar pública. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel tivesse ungido um possível sucessor em seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Algumas pessoas entenderam que era só algo profético, que Davi estaria sendo sucessor de Saul, mas não, o Senhor já tinha se retirado de Saul. Como aconteceu ali com o profeta Elias, uma outra história que nós vamos estudar. O profeta Elias ali que ungiu
Eliseu a seu sucessor, para quando ele foi arrebatado, Eliseu o substituiu. Mas é outra história. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia, aleluia, glória a Deus, o Espírito do Senhor operou de Davi, se apoderou de Davi, começou a operar na vida de Davi, se apoderou de Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria um tempo até que Davi fosse reconhecido como rei. E eu volto aqui a te dizer, calma, Deus já te reconheceu, Deus já te entregou a vitória, já decretou a tua vitória, a unção já veio, só falta chegar o tempo de você, de ser revelado, de você tomar posse, de você botar a mão na sua vitória. E não vai demorar não. Vamos continuar a história. Davi e Golias. Vamos lá. Eu ainda tenho 9 minutos para compartilhar com você. Davi e Golias. Um espírito que trouxe um extremo reconhecimento, um episódio que trouxe um extremo reconhecimento, que eu já estou pensando no espírito que perturbava Saul lá. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Lá em 1 Samuel 17, Davi havia saído de casa para levar alimentos. Olha só, ele já tinha sido ungido, mas continuava apacentando as ovelhas. Permanece na sua posição. Vai chegar o seu dia. O pai tinha mandado ele levar alimento para os seus irmãos, Então, vamos aqui continuar a história. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos, que eram guerreiros de Saul. Eles eram os guerreiros de Saul. Bem como colher informações para o seu pai sobre a batalha dos filisteus. Estavam todo mundo muito preocupado. Aquele gigante estava afrontando os israelitas, o povo de Israel. E ali o pai de Davi, Jessé, falou: filho, vai lá, leva comida lá para os teus filhos, para os teus irmãos, e aproveita, colhe lá algumas informações, como é que está a situação. O filisteu continua afrontando, continua o gigante lá, traz informações. Bom, já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias. Nesse tempo, Golias tinha imposto um desafio, imposto por Golias ao exército de Israel. E ele havia proposto uma batalha individual contra os escolhidos do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Então os filisteus, o gigante, ele propôs, quem vencer, arruma um soldado, manda um dos mais fortes de vocês aí, o filisteu, o gigante. O mais forte, quem vencer, vai ficar com o resultado da vitória e vai determinar o resultado da batalha. Esse desafio já durava mais de 40 dias, vai contar a história. Mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar com Golias, e nem muito menos se prontificado. Quem ia querer lutar com o gigante? Era a morte na certa, causa perdida. Quantas vezes, o gigante que está te afrontando aí, aparentemente na sua vida, é causa perdida. E ali era causa perdida, ninguém queria enfrentar esse gigante. E a história vai contar que era causa perdida para os israelitas lutar contra aquele gigante, que aquilo parecia suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Eu tenho 5 minutos. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse
prontificasse a lutar contra Golias. Além de recompensa, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta. Isso mesmo, ele recusou. Pois ele não conseguiu nem sequer se mexer dentro da armadura. Na ocasião do combate, Davi conta a história, estou tentando ser bem resumida, que Davi utilizou apenas uma das 5 pedrinhas que ele tinha guardado. Ele utilizou a pedra em uma funda. Você sabe o que é funda? É tipo aquele negócio que vai rodando e... Antigamente também se chamava de bodoque, né? Acho que é isso, se eu não me engano. E ele botou aquela pedrinha na funda. Foi a arma de Davi. O gigante foi derrotado. Sua cabeça foi cortada. E a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. E nós vamos entender, né, dentro dessa história, que os irmãos, ninguém acreditava em Davi. Eu imagino aí, conjecturando, que quando ele chegou ali, dizendo que mataria, né, o gigante, quem é, né, a palavra vai contar que ele diz, quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar o Deus de Israel, né? Mas, resumindo, ele enfrentou, venceu, e ali, né, todo mundo teve que reconhecer que Davi, né, a vitória do jovem pastor, evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com Davi. E assim será na tua vida quando tu derrubar o teu gigante. Deus vai te fazer derrubar o gigante. Com que pedra, pastor, eu vou derrubar esse gigante? Eu não sei a pedra, mas talvez a palavra de Deus que você está se alimentando todos os dias, você está alimentando, você está catando pedrinha para sua funda. Na hora que Deus mandar, você vai usar, você vai botar essa pedrinha na sua funda, você vai girar, você vai gerar, você vai jurar e vai acertar o alvo e vai derrubar o seu gigante e vai sair vencedor e vai sair vencedora, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. Fique tranquilo, meu irmão, fique tranquila, minha irmã. O nosso Deus não é Deus de perder batalha, o nosso Deus é Deus de ganhar a batalha. E essa batalha já está ganha. O Senhor, você já se converteu, você já é um escolhido, um separado de Deus. A vitória já é sua. Só está chegando o momento de você enfrentar esse Golias. E quando você enfrentar esse Golias sem medo dele, sem olhar para o tamanho dele, mas olhando para o tamanho do teu Deus, porque Davi disse, quem é esse incircunciso filisteu que ousa enfrentar o Deus de Israel? Ele falou, meu Deus, aquele que me ungiu é muito mais poderoso do que esse gigante que está afrontando todo um exército. Ei, não vou deixar isso barato não, eu vou lá, não em meu nome. Chegou lá e o gigante todo se exibindo e ele disse, tu vens a mim com lança e escudo, mas eu, pequenininho, ranzinzo, sem armadura, só com uma pedrinha, eu vou a ti em nome do Deus vivo. E foi assim, meu irmão e minha irmã, foi dessa forma que Davi derrubou o gigante Golias. Foi dessa forma que Davi, todos tiveram que reconhecer Deus na vida de Davi. Foi dessa forma que ele se tornou o vencedor. E é dessa forma que Deus me traz aqui nesta noite, através desse primeiro estudo, dessa primeira parte do estudo, porque vamos encerrar aqui, e já estamos em 19 minutos e 24 segundos. É dessa forma, com coragem, com ousadia, com fé, crendo em Deus acima do teu gigante, que Deus te fará um vencedor e uma vencedora. Amém? Não desanime, não tenha medo do gigante, porque maior que esse gigante é o teu, é o meu, é o nosso Deus. No próximo estudo, amanhã, nós vamos falar Davi na corte de Saul.
Vamos falar também a amizade de Davi com Jonas e a inveja de Saul. E também Davi, o fugitivo. E se pudermos, continuaremos. Se não, vamos passando adiante, que já é 20 minutos e 7 segundos. A paz do Senhor.